Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, nosso objeto de conhecimento são faces, arestas e vértices. Você pode estar achando um pouquinho confuso os nomes, mas se você está aí ligadinho nas nossas aulas, fazendo as revisões, na nossa aula de número 4, nós já falamos um pouquinho aqui sobre as figuras geométricas e também já demos aí algumas ideias sobre o que seria faces, vértices e arestas de um sólido geométrico. Então hoje vamos aqui aplicar algum desses conhecimentos que já realizamos e vamos também fazer algumas aulas práticas aqui com recursos 3D para que você ainda possa identificar cada vez mais um sólido geométrico, dando essas dicas aí sobre o que são faces, arestas e vértices de um sólido geométrico. Para estudar esse conteúdo, nós precisamos estar numa área da matemática chamada geometria. E essa área de estudo da matemática, ela vai se dedicar ao quê? A estudar figuras, as medidas de formas de figuras planas ou figuras espaciais. O que seria uma figura plana? Bom, nas figuras que nós já estudamos nas aulas anteriores, nós temos aqui o quadrado como uma figura plana. E o que seria, então, uma figura espacial ou figuras espaciais? São figuras que nós chamamos de figuras em 3D, ou seja, a partir dessas figuras em 3D, assim nós vamos ter como identificar as faces, as arestas e também as vértices de cada um dos sólidos geométricos. Por exemplo, nós temos aqui um cubo. Se você olhar essa figura aí geométrica espacial, você vai ver vários lados, ou seja, várias faces. Já estou dando algumas dicas aqui de como identificar uma figura plana e uma figura espacial. E estudando isso sempre dentro da geometria, que vai estudar todos os sólidos geométricos e figuras geométricas. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre faces, arestas e vértices, nós temos que entender o que é um polígono. Polígono está identificado como uma região plana, fechada, formada por segmentos de retas que não se cruzam. Então veja bem, novamente o quadrado. O quadrado, ele é um polígono. Por quê? Olha só, ele tem toda a sua região plana, é uma figura fechada e nós não temos aqui nenhum segmento de reta que se cruzam. Se eu fizer esse desenho aqui para você, vou fazer novamente um quadrado, tá? Não está muito perfeito, mas um quadrado. Mas se eu faço esse quadrado, esse desenho, e eu coloco aqui outro segmento de reta que cruza, então ele não está identificado como um polígono. Por quê? Nós temos aqui um segmento de retas que se cruzam, então ele não é identificado como um polígono. Por exemplo, também se eu fizer esta figura aqui, é uma figura geométrica, mas ela não é considerada um polígono, porque não é uma figura plana e fechada. Então nós temos aqui essas características de o que seria um polígono. O que seriam também os polígonos regulares? Nós falamos isso nas nossas aulas anteriores. Nós temos os polígonos regulares e os polígonos irregulares. Ou seja, são duas características, mas que não diferem uma da outra com relação a ser um polígono. Então nós temos aqui figuras que nós já conhecemos, como o triângulo, o quadrado, e cada uma dessas figuras recebe o nome pela quantidade de lados que elas vão ter. Então, por exemplo, o pentágono tem 5 lados, o hexágono tem 6 lados, o heptágono tem 7 lados, e assim por diante. Cada figura aí de um polígono, cada polígono vai receber um nome conforme a quantidade de lados que ela vai ter. Agora também precisamos identificar o que seriam os poliedros. Os poliedros são figuras espaciais em que todas as suas faces, ou seja, todos os seus lados, são polígonos. Então vamos novamente ter aqui o exemplo do cubo. O cubo ele é considerado um poliedro, porque, veja bem, todos os lados do cubo ele é formado pelo quê? Por um quadrado que nós chamamos de polígono.
Então aqui, quando a gente joga aqueles jogos de tabuleiro e a gente tem o dado ele tem o que é a forma de um cubo. Então ele tem 6 lados, ou seja, ele tem 6 quadrados, ou seja, 6 polígonos, que é formado então um cubo. Então, os poliedros, eles são as figuras espaciais. Como eu tenho aqui, por exemplo, uma pirâmide, você pode ver aqui. Eu tenho uma pirâmide que são formados por lados, vértices e arestas. No final da aula nós vamos fazer uma prática também como você pode fazer nesses objetos. Ou seja, a partir de um triângulo eu fiz então outros lados, né? Eu fiz um polígono, a partir de um triângulo que é um polígono, eu fiz uma figura espacial. Então nós temos essa também diferença para entender o que são os poliedros. Então a partir daqui vou dar mais uma novas imagens para que você identifique o que são poliedros, né? Nós não temos somente o cubo e as pirâmides, nós temos vários outros poliedros que chamamos de sólidos geométricos. Então vamos aqui para o nosso recurso em 3D. Como vocês podem ver, nós temos aqui diferentes sólidos geométricos. Nós temos sólidos geométricos considerados como corpos redondos, como as esferas. Nós temos o cone, considerado também como corpo redondo, né? Mas também um sólido geométrico. Nós temos os prismas. Então, nós temos aqui diferentes sólidos geométricos que são formados a partir de um polígono, ou seja, a partir de um retângulo, a partir de um quadrado, a partir de um triângulo, que são formados, então, as figuras geométricas, que a partir daí teremos, então, a identificação de faces, arestas e vértices. Vamos dar continuidade à nossa aula explicando agora o ponto, né, que define, então, o que seria cada um dessas explicações. Todo poliedro, ele possui os seguintes elementos. Então, nós vamos entender o que seriam as faces de um poliedro, as arestas e as vértices. Se a gente olhar, então, o que seriam as faces como a sua denominação, o que significa? São polígonos que limitam o poliedro. Ou seja, podemos também chamar que as faces são os lados. Verifique aqui neste objeto que eu fiz para vocês. Nós temos aqui, então, um poliedro, né, que são feitos de várias faces de um triângulo. Então, cada face nós podemos chamar de lados também, para facilitar na hora de você ver os exercícios e também identificar no sólido geométrico. O que seria, então, as arestas? As arestas são segmentos de reta resultantes do encontro de duas faces. Vamos olhar novamente no objeto? Então, olha só, nós temos segmentos de retas no encontro de uma face, ou seja, as faces aqui são como esses palitinhos, são as retas que vão fazendo o formato do poliedro. E o que seria então as vértices? São os pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. Vamos olhar também no desenho, aqui na figura, olha só, é o ponto resultante de 2 ou mais retas. Nós temos então aqui as vértices, que aí a gente vai entendendo melhor o que seria então cada uma dessas denominações dentro de uma figura geométrica. Agora vamos usar novamente o recurso em 3D para a gente fazer os exercícios, exercitar, que aí a gente vai ter na prática de entender melhor cada um desses pontos. Então nós temos aqui um cubo em branco. E qual que é a ideia? Nós vamos então colorir o que são as faces, as arestas e as vértices. Então vamos utilizar o amarelo para identificar as faces do cubo. Então vamos pintar aqui todas as faces do cubo de amarelo. Assim vamos identificando quais são as faces, né, a parte do cubo. Então identificamos então toda a face do cubo. Agora vamos identificar as vértices. Vamos usar aqui o vermelho para identificar quais são as vértices. As vértices são o quê? O ponto resultante do encontro. O encontro das arestas. Então vamos aqui, ó, usando as vértices, pintando de vermelho. Assim vamos identificando.
Vamos olhar se tem mais alguma, não deixando nenhuma em branco. Estamos pintando somente as vértices de vermelho. Vamos olhar se não tem mais nenhuma. E agora vamos identificar, então, onde estão as arestas. Vamos pintar de verde. As arestas, então, as arestas são os segmentos de reta. Verde. Vamos utilizar, então, para entender quais são os segmentos de reta. Fazendo, então, pintando a parte de verde. Com essa prática, nós vamos entendendo o quê? Quais são as vértices, as arestas e as faces. Bom, então pintamos então as faces de amarelo, as vértices de vermelho e os segmentos de retas, que são as arestas de verde, identificando aqui no cubo os elementos de cada um deles. Vamos continuar a nossa aula falando agora sobre as pirâmides. As pirâmides, elas também nos dão uma ideia do que são sólidos geométricos em 3D. E ela sempre também terá uma base, né, triangular, quadrangular, e a gente vai montar aqui também algum desses objetos para que você identifique o que são dentro das pirâmides faces, vértices e arestas. As pirâmides são poliedros construídos a partir de uma base poligonal. Temos que lembrar que poligonal são as figuras planas, fechadas, que retas não se cruzam, ok? E de um ponto fora do plano, onde se encontra essa base. Então, se você observar aqui, nós temos sempre na pirâmide um ponto fora da base, ou seja, com o encontro das arestas. Então, nós temos aqui uma pirâmide triangular, ou seja, a base dela é triangular, tem três sólidos, um sólido geométrico formado na base triangular. Nós temos aqui a pirâmide quadrangular, ou seja, a sua base é um quadrado e assim por diante. Nós temos então as pirâmides feitas como sólidos geométricos a partir de poliedros, né? Polígonos, e formamos então os poliedros. Vamos então construir um sólido geométrico, como eu trouxe aqui para vocês. Bom, eu já trouxe uma pirâmide de base triangular e também trouxe um cubo, né? Um cubo ali com suas faces, arestas e vértices. Na nossa aula de hoje, vocês vão utilizar, né? Vocês podem utilizar aí recursos que vocês têm em casa, como a massinha de modelar, que eu trouxe para vocês, ou outro material também que você achar viável, e também palitos, né? Palitos de churrasco, mas aí você também pode usar da criatividade para montar aí o seu sólido geométrico, identificando aí o que são as faces, as arestas e as vértices. Então, para a gente montar, então, uma pirâmide de base quadrangular, nós vamos precisar, então, basicamente, das massinhas de modelar e os palitos. Como a gente faz isso, então? Para fazer esse sólido geométrico, nós vamos primeiro fazer a base. Se é uma base quadrangular, um quadrado, então nós vamos montar, então, um quadrado com o material solicitado para vocês também no exercício, tá? Vocês também podem utilizar, para agilizar, balinha de jujuba para identificar, então, cada uma das vértices, ok? Mas aí você utiliza o material que você achar mais adequado. Para fazer também, para você, como a massinha é bem maleável, vocês podem fazer as bolinhas, né? E deixar de um dia por outro para ela ficar um pouquinho mais enrijecida. Agora a gente vai fazer, então, a base Nós já fizemos a base, então agora vamos montar a pirâmide, ou seja, a pirâmide quadrangular. Vamos precisar, então, aqui de quantas arestas? Vamos olhar? 1, 2, 3, 4. E agora, qual é o outro elemento que a pirâmide fala? Que ela vai ter o quê? Um ponto fora do comum das bases. Então, nós vamos ter aqui mais um ponto para a gente fazer a ligação das pirâmides, então, formando o quê? Um sólido geométrico,
ou seja, formamos aqui um poliedro, ou seja, uma figura espacial, uma figura em 3D. Aqui vocês vão identificar as faces, as arestas e as vértices. A partir daqui, vocês podem então fazer e montar aí as suas aulas, diversificar conjunto com as suas atividades. Pegue aí uma figura geométrica e a partir dali vocês vão contar quantas faces tem, quantas arestas, e ali vocês podem montar os sólidos geométricos, ok? Bom, termina a nossa aula por aqui, falando hoje sobre os sólidos geométricos, especificamente mais dedicado a falar sobre o que são as faces, as arestas e as vértices. E agora você também pode concluir as suas atividades que estão na plataforma SMED-GV. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um forte abraço e aguardo você na próxima aula.